Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos aqui com Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. E nós encontramos uma figura fantástica, uma pessoa incrivelmente extraordinária, que foi um indivíduo, que foi um elemento fundamental na ascensão de Saulo de Tarso como apóstolo de Jesus Cristo. E essa pessoa aqui que nós encontramos, com quem nós nos deparamos, é Barnabé, o levita natural de Chipre, homem cheio do Espírito Santo. Barnabé era chamado pela igreja, né? Ele foi apelidado, uma forma carinhosa e respeitosa de tratamento, de filho da consolação. Ou seja, como se chamava filho da consolação? Porque ele era o consolador. As atitudes dele, a vida dele, as ações dele transpareciam o fato dele ser cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o nosso consolador, é o consolador que Cristo prometeu à igreja, para que a igreja jamais se sentisse sozinha ou abandonada, sempre em plena comunhão com o seu Senhor. O Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo naqueles dias era o padrão para a vida cristã. Toda a igreja, todos os cristãos, os primeiros textos aqui da formação, da constituição da igreja, do povo de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo e cheios de fé. Nunca se pretendeu menos, nunca se pretendeu menos, tá? Para todos. É o cumprimento da profecia, conforme já está descrito pelo profeta Joel, conforme o próprio apóstolo Pedro anunciou no dia de Pentecostes. Não há mais distinção. As barreiras étnicas, as barreiras sociais foram totalmente rompidas. Ser cheio do Espírito Santo deixou de ser uma prerrogativa de alguns poucos escolhidos para um propósito específico, como os reis, como os sacerdotes ou como os profetas, A partir do Pentecostes, a partir do derramar abundantemente do Espírito Santo sobre todos, ser cheio do Espírito Santo passa a fazer parte da vida cotidiana de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. A vida comum, a vida cotidiana, a vida cristã normal é uma vida cheia do Espírito Santo. Nos dias de hoje, né, em momentos assim de incerteza, de leve insanidade, como tem ocorrido e como muitas pessoas têm sido acometidas, em que se busca grandezas, feitos extraordinários, né? As pessoas têm abandonado a vida cristã normal, a vida cotidiana. Ser pai, ser marido, filho, ter família, pertencer a um grupo, fazer parte da sociedade, ter a sua vida voltada para a construção de um objetivo social, para alguns não é mais o suficiente. Alguns estão perdidos buscando feitos extraordinários, Quando um dos grandes feitos realizados por Deus, num ato de amor, de bondade, de graça e de soberania, é transformar a vida comum, a vida normal, numa vida de bênção, numa vida que pode ser vivida na plenitude do Espírito Santo, não importando mais a posição social, não importando mais a família a qual o indivíduo pertence, não fazendo nenhuma diferença se é casado, se é solteiro, se é rico, se é pobre, se é homem, se é mulher, se é jovem ou se é velho. Todas as barreiras em Cristo Jesus foram rompidas no que diz respeito a desfrutar da plenitude da graça e do amor de Deus em Cristo Jesus. E surge aqui Barnabé na história da igreja. Nós nos apegamos muito a Pedro e a Paulo,
né? E os apóstolos que escreveram as suas cartas, aos textos, mas nós nos apegamos muito a Pedro e a Paulo, principalmente porque o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, ele escolheu esses dois indivíduos, né, essas duas figuras proeminentes na história da igreja, sendo ele um dos que acompanharam de perto, durante um tempo razoável, a vida, o ministério do apóstolo Paulo. Então ele registra, ele pesquisou e registrou essa parte da história, e não tendo condições de registrar tudo o que ocorreu, que ele tinha conhecimento através de todos os apóstolos, ele escolhe essas duas figuras. O apóstolo Pedro, original, do grupo original de 12 apóstolos, dos 12 escolhidos por Jesus Cristo, e Paulo, que a si mesmo se designava alguém como que nascido fora do tempo, né? Alguém que não pertencia ao grupo original, mas também foi pessoalmente convocado por Cristo Jesus para essa missão, e uma e um chamado, uma vocação assim extraordinário, fantástico, impactante, algo que resultou numa mudança radical no que diz respeito à mente de Saulo de Tarso. Tanto que ele é um daqueles que escreve, que deixa escrito: é possível mudar. É possível, pela fé, pela graça de Deus, sermos transformados na nossa mente. Por isso que ele declara que nós não devemos nos acomodar ao espírito deste século, deste mundo, mas devemos nos transformar, permitir que o Espírito Santo nos transforme pela renovação da nossa mente, mente renovada, mente regenerada. É perfeitamente possível. Por que ele escreve? Porque ele viveu essa transformação. Ele viveu essa mudança. Ele compreendeu qual era a vontade de Deus, o propósito de Deus, o que Deus exigia dele, e entregou-se totalmente a isso, e teve uma vida voltada para a proclamação do Evangelho, uma vida totalmente voltada em função do reino de Deus, da proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo é uma daquelas pessoas que teve a sua mente transformada, renovada, regenerada, restaurada. A graça de Deus, o amor de Deus, a palavra de Deus, deram a ele uma visão correta, uma perspectiva correta e adequada do que é a vontade de Deus na vida daquele que crê. Hoje nós temos muito material, eu tenho algum material. Isabelle gosta dessa área de neurociências ou neurobiologia, ela estuda isso daí, ela é professora. Eu tenho algum material nesse sentido e dei uma lida aí em 2 livros, escrito por um neurologista americano, um pesquisador americano. Hoje se fala em plasticidade cerebral. Eles não estudam a mente necessariamente, eles estudam o cérebro, a constituição do cérebro humano e como isso se manifesta, o funcionamento do cérebro, e como isso se manifesta na nossa vida, especialmente no que diz respeito à capacidade de superação, né? A plasticidade cerebral, conforme apresentado, diz respeito à capacidade natural, é do ser humano, de superar pessoas que sofreram acidentes, pessoas que sofreram traumas e conseguiram superar essas dificuldades, né? Lesões que foram superadas, problemas de saúde, uma série de outras coisas. E acreditam os pesquisadores, os estudiosos, que também nessa área da psicologia ou da psiquiatria, que o cérebro humano, devidamente estimulado, ele é capaz de proporcionar a possibilidade do indivíduo superar certos traumas ou certos hábitos ou maus hábitos. Ou seja, a própria
neurociência ou a neurobiologia, né, está pesquisando, trabalhando nessa área, de que o cérebro humano, a constituição do cérebro humano, permite que ele supere uma série de traumas e de problemas. Mas o apóstolo Paulo, já há mais de 2000 anos, já falava isso, que nós podemos renovar a nossa mente, nós podemos ter a nossa vida renovada, esse poder de superar, esse essa capacidade de ir além das limitações, de romper com as barreiras, quer sejam físicas, quer sejam psicológicas ou emocionais, já existe no ser humano. E pela fé em Deus, o conhecimento da vontade de Deus, da palavra de Deus e a disposição de levar uma vida de obediência a Deus, faz com que homens e mulheres superem a si mesmos, as suas limitações, as suas deficiências, as suas dependências, os seus vícios, as suas paixões. É possível ser mudado, é possível ser transformado e é possível permitir-se mudar e transformar pela graça de Deus. Eu não tinha e não tenho muito apego à questão de redes sociais, mas por uma questão de divulgar o trabalho que estamos iniciando aqui, acabei ingressando como um meio de dar publicidade. É de graça, então a gente coloca lá alguma coisa do material, vai disponibilizando. Mas é um pouco triste, porque de vez em quando você encontra algumas pessoas, alguns conhecidos, pessoas com as quais você conviveu, que foram mudadas, que foram transformadas, que se permitiram radicalizar, né? Que adotaram discursos em relação à vida, em relação à sociedade, em relação à política, à economia, à religião, assim, o certo ou o errado, o que está no céu ou o que está no inferno, o que tudo pode, o que nada pode, uma busca, né, por extremismos, uma busca por uma segurança emocional, psicológica, física, social, intelectual, seja lá o que for, preocupante, preocupante, preocupante. Por quê? Estão parando de enxergar pessoas, estão parando de enxergar indivíduos, as pessoas não estão enxergando mais vidas. É como que se um ser humano que adotou uma perspectiva de vida com a qual eu não concordo, aquela pessoa está condenada à morte, ao inferno, como se aquela pessoa não pudesse ser mudada, não pudesse ser resgatada, não pudesse ser curada, não pudesse ser trabalhada, como se as verdades ou as aparentes verdades conflitantes não pudessem ser discutidas e o ser humano não pode ser removido das suas convicções equivocadas. É muito triste isso que vemos. O apóstolo Paulo foi um desses homens, foi um desses homens. Ou é tudo ou é nada. Ou você está com o nosso partido ou você é do inimigo. Ou você se submete à autoridade eclesiástica que melhor representa a vontade de Deus para o povo, ou você vai ser perseguido, torturado, morto. Esse era Saulo de Tarso, esse era o jovem rabino. Jovem, seus 30 e tantos anos, por aí, né? Porque não se permitia como hoje. O jovem é discípulo, né? Não havia essa perspectiva no mundo antigo ou ou no Oriente Próximo ou Médio, essa ideia de que o jovenzinho pode, salvo exceções, mas tem que ser muito exceção. O Saulo de Tarso era uma exceção, mas não era tão exceção assim. Tá? Era jovem, um jovem adulto, radicalizado, transformado. E descobriu o poder para a transformação. E descobriu o poder para a restauração. E descobriu o poder para a verdadeira comunhão com Deus. Porque Deus é espírito. E os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Essa adoração espiritual se processa pela fé. Não é tanto um método, não é tanto um método quanto uma disposição de viver essa verdade, essa realidade. É sempre pela fé. Por isso que temos cautela com métodos. Tem muitos métodos sendo vendidos
e comercializados até hoje, mundo afora. E até métodos antigos estão retornando com uma força incrível e atingindo uma quantidade de cristãos, assim, assustadora, na minha opinião. Que as pessoas não querem divulgar ou falar, mas as frustrações espirituais, as frustrações da vida religiosa, espiritual, até de grupos que se apresentam como assim espirituais, de fato, as frustrações têm sido muito grandes e alguns têm buscado em métodos antigos uma saída ou uma solução, enquanto que a Bíblia declara que nós devemos viver pela fé. E eis aqui o homem, Barnabé. Barnabé, o filho da consolação. Então, não é só uma dinâmica, uma questão espiritual. As pessoas não estavam bem, ele lá orava, ungia, abençoava. No que nós vemos de Barnabé, ser cheio do Espírito Santo diz respeito também a uma praticidade muito intensa. Quando nós deparamos com ele na igreja em Jerusalém, estava tendo dificuldades a igreja para cuidar das viúvas. Aumentou ali o número de pessoas e as pessoas precisavam de ajuda, e naquele tempo as viúvas eram sustentadas pelo templo, né, em Israel, em Jerusalém. E essas pessoas que estavam se convertendo a Cristo, reconhecendo em Jesus o Messias, o Cristo, que estavam se juntando àquele grupo apostólico, precisavam ser cuidadas também, precisavam ser educadas, precisavam ser preparadas, precisavam receber a sã doutrina. A igreja era cheia do Espírito Santo e também da verdade, do conhecimento da palavra de Deus. E surge Barnabé, que vende uma propriedade em Jerusalém e dá o dinheiro, entrega o dinheiro, doa o dinheiro para os apóstolos, para o sustento dos necessitados. E agora nós ficamos sabendo que o maior perseguidor da igreja naqueles dias, naquele primeiro momento, o jovem Saulo, havia se convertido. Havia se convertido. E estava pregando o evangelho. E Barnabé ficou sabendo disso. Saulo foi para Jerusalém, fugindo de Damasco, onde tentaram matá-lo. Isso se tornou uma constante na vida e no ministério de Saulo, do apóstolo Paulo. Né? Volta e meia alguém queria matá-lo. Né? Se não eram os judeus, eram os gentios. Se não eram os gentios, eram os judeus. Às vezes juntava todo mundo para apedrejar, prender. E Saulo estava em Jerusalém tentando conversar com os apóstolos e ninguém queria recebê-lo, porque o passado dele, os antecedentes recentes dele, a credencial que ele construiu, que ele preparou para si, não era das melhores entre os cristãos. Mas Barnabé, sabendo disso e reconhecendo na vida daquele rabino, daquele jovem mestre, a presença de Deus, o agir do Espírito Santo, ele foi até Saulo, e levou Saulo até os irmãos e apresentou Saulo aos irmãos, acalmou os ânimos lá, aquela reunião fraterna, amistosa, e depois se vira Saulo, né? Amém, louvamos ao Senhor, e você segue o seu caminho que nós seguiremos o nosso. E um fato paralelo a isso tudo estava ocorrendo, uma dinâmica. Quando mataram o jovem Estevão, quando ele foi assassinado covardemente em Jerusalém, e Saulo presente nisso, Saulo servindo de testemunha, ou seja, não, pode matar. Parte da igreja fugiu, porque começaram a perseguir, é judeu perseguindo judeu aqui. Ah, mas é o judeu perseguindo o judeu cristão. É o judeu perseguindo o judeu cristão da dispersão de cultura grega, de cultura helênica. Tá?
Há umas disputas aí. E a igreja se dispersa. Essa parte da igreja, constituída por judeus de cultura gentílica, se dispersa tagarelando, se dispersa falando de Jesus, se dispersa proclamando o evangelho de Cristo nas sinagogas para onde eles iam e também para os gentios. Enquanto que a igreja em Jerusalém estava, os apóstolos estavam ali envolvidos com a administração eclesiástica é uma tragédia, né? É, cria um abismo na vida de muitos ministros, acaba com muitos ministérios, ficar administrando a, a, a problemática, a formação, a educação, a disciplina. A administração eclesiástica é para muitos, um deserto. É para muitos um deserto. Não estou dizendo que tem que ser, mas para muitos é horrível. Porque as pessoas estão envolvidas em resolver o problema. O que é o problema? É o que não deu certo. É o que não ficou bom. É o que não está agradável. É o que é, mas não deveria ser. Estão lá os apóstolos em Jerusalém, correndo para lá e para cá, socorrendo aqui, pregando ali, curando ali, libertando ali. A igreja tinha formado uma nova liderança, uma liderança de apoio, que eram os diáconos, homens cheios do Espírito Santo, originalmente chamados para resolver um problema, ou seja, garantir a boa administração dos recursos para que os necessitados não permanecessem necessitados. No caso ali específico, um problema que surgiu foi as viúvas. Se bem que Estevão não foi assassinado porque estava levando cesta básica para a viúva. Estevão foi assassinado porque estava proclamando o evangelho de Jesus Cristo. Então, esses homens, esses diáconos aqui, é uma liderança, é uma organização que surge na igreja em Jerusalém, mas com a morte de Estevão, com a perseguição, a igreja perde. Não só aquelas pessoas, perde também aquela liderança, aquela organização. Então os apóstolos que já deveriam estar longe, ainda estão em Jerusalém, ainda estão ali resolvendo, organizando a igreja. Mas veja, o Senhor da igreja não são os apóstolos. Pelo menos nenhum deles nunca reivindicou absolutamente nenhum tipo de senhorio sobre a igreja. Nenhum. Nem Pedro. As pessoas falam, mas ele mesmo nunca falou nada. É gente falando no nome dele para ocupar uma posição que ele nunca teve. Né? É muito conveniente, mas o apóstolo Pedro nunca reivindicou absolutamente primazia em relação a nada. E quando essas pessoas se dispersam, são dispersadas, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, 19, diz: Então os que haviam sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a execução de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Antioquia da Síria. Eu tive um professor que falava que era da Pisídia, mas a Pisídia fica lá na Turquia. Essa daqui é Antioquia da Síria. Tá? Não divulgando a mensagem a ninguém além dos judeus. Ou seja, no princípio, esses cristãos judeus e fugiram de Jerusalém, foram para suas cidades, voltaram para suas terras, foram para procurar socorro entre os seus parentes, entre os seus familiares. E nas sinagogas, estou chegando de Jerusalém. O presidente permitia que é conhecido pudesse apresentar algo ou falar algo. Ele falava, o Messias já veio e proclamava o evangelho. Está se falando de Jesus por toda parte. Alguns deles, entretanto, eram de Chipre e Cirene, e que chegaram até Antioquia. Pregaram também aos gregos, apresentando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Aí tem esse outro grupo aqui que falou, mas pera lá, por que só nós? Isso não diz respeito
ao judaísmo. Isso diz respeito à humanidade, ao propósito de Deus para a humanidade. E começaram a proclamar também para os gregos. Proclamavam o evangelho do Senhor Jesus. Diz o texto que a mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Nós lemos isso e nos alegramos, que maravilha. Mas na prática isso era uma dificuldade a mais para a igreja. Porque a igreja ainda estava discutindo, a igreja ainda estava debatendo o que é o caminho, como devemos viver, o que devemos incorporar para as nossas vidas e o que devemos transmitir para a vida dos outros que não são judeus como nós. A igreja estava e ficou nesse debate aí um bom tempo. Os judaizantes, os judaístas, né? Alguns achavam que, não, você quer se converter, primeiro você tem que se converter ao judaísmo. Aí, no judaísmo, você reconhece que Jesus é o Messias. Esse tipo de bobagem que assola a igreja até hoje. Talvez amanhã as pessoas superem, mas até hoje tem gente proclamando a mesma coisa. Até hoje tem gente exigindo que o não-judeu assuma posturas que dizem respeito a um pacto, a uma aliança que foi celebrada entre Deus e os judeus. Se bem que mesmo em Israel, essa questão também é debatida. A questão da continuidade do pacto, da aliança, do que se deve exigir ou não, o que realmente caracteriza a fé, a convicção, se é o hábito, a aparência ou a vida. O que é mais importante, a circuncisão do membro ou a circuncisão do coração? O que é mais importante? O que é mais importante? A oração feita com os rituais e cerimônias ou o Deus habitando o coração humano? Essas questões também estão lá. E às vezes é muito aparentemente fácil para alguém de fora chegar e resolver, não, é assim. É algo que eles estão debatendo e nós devíamos estar procurando viver essa vida cheia do Espírito Santo que o Senhor disponibilizou a todos nós. Chega a notícia a Jerusalém, olha lá, a igreja, os apóstolos lá, né, pensando, Senhor, o que faremos, o que não faremos. Chega, ó, estão proclamando o evangelho em toda parte. Antioquia lá tá cheia de cristão agora. Não se usava essa palavra cristão, mas os que estão seguindo o caminho são muitos, até mesmo de fora, até mesmo não judeus. Aí a igreja toma uma decisão aqui, ó. Assim que a notícia desse fato chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, eles decidiram enviar Barnabé a Antioquia. Barnabé, o filho da consolação. Barnabé. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos, para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Barnabé, diz o texto, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. E olha o caráter desse homem, olha a índole desse homem. E aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso, a fim de encontrar-se com Saulo, porque quando tentaram matar Saulo em Jerusalém, enviaram Saulo para Tarso. Era a família dele, ele era natural de Tarso, ele tinha família, então falava, vai para casa que aqui a situação não está boa para você e nós não podemos te proteger dos seus que eram seus amigos, que agora querem te matar, nós não podemos te proteger. Mandaram Saulo para Tarso. E Saulo poderia ter sido esquecido aqui,
Se não fosse a igreja de Cristo, guiada, guardada, conduzida, administrada, governada pelo próprio Cristo, pelo Espírito Santo, habitando na igreja. Barnabé, vendo o que estava acontecendo em Antioquia, sabendo da palavra de Deus em relação a Saulo de Tarso, que ele seria apóstolo aos gentios, vendo que os gentios estavam dando ouvidos ao evangelho de Jesus Cristo, vendo a grandiosidade do trabalho, a tarefa urgente a ser realizada, falou: vou buscar. Saulo precisa fazer parte disso. Deus o quer nesse negócio. E assim que o achou, levou-o consigo para Antioquia. Então, durante um ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram a muita gente. Em Antioquia, da Síria, meu professor estava errado, em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Por que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez? Porque provavelmente era uma maneira assim jocosa, né, de referir-se àqueles homens e mulheres que procuravam viver de maneira a honrar a sua fé em Jesus como o Cristo. Tudo na vida deles era o Cristo, 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 né? O Senhor e Cristo. O Cristo Jesus, o Messias, o ungido. Então começou a chamar de Cristo. Até então eram chamados de os do caminho. Agora são cristãos. Agora o apelido pegou. Pegou e está aí até hoje. Se bem que alguns tentam fugir, né? Alguns tentam fugir, sabe lá Deus por quê, mas alguns tentam fugir. Um ano, Barnabé e Saulo trabalharam juntos em Antioquia. Por um ano. Nesse um ano, algumas mudanças ocorreram. A igreja em Jerusalém já estava se mexendo. Pedro já estava saindo ali em algumas missões, em algumas atividades. Numa das vezes que ele saiu, né, foi pregar para gentios, a igreja chamou ele de volta para que ele justificasse, Então você vê em Jerusalém, né, uma terra de tensões, né, onde facilmente se formam grupos e facções. A igreja em Jerusalém, ela está sendo acometida desse pensamento, dessa dificuldade, né? Não, proclamar o evangelho sim, mas o gentio, para ser aceito na igreja, ainda estava tendo alguma dificuldade no que diz respeito à necessidade ou não de adotar a cultura religiosa judaica. Ou seja, eles deviam se tornar primeiro um prosélito, é o que muita gente faz hoje. É o que muitas igrejas, o que muitas instituições fazem hoje. A pessoa está sedenta por Deus, a pessoa está se derramando aos pés de Cristo. Ela chega na instituição, ali ela é transformada em outra coisa, né? Não, mas para ter uma vida de comunhão, a pessoa já está em comunhão com o Senhor, já está cheia do Espírito Santo. A vida dela exala um bom perfume de Cristo. Aí transforma o homem, a mulher, numa outra coisa, numa caricatura de sabe-se lá o Deus o quê, e acaba afastando a pessoa de Cristo Jesus. Como se fosse possível aprimorar a salvação. A igreja é uma comunhão. Uma comunhão é um cuidado mútuo. Um cuida do outro, um estimula o outro, um ajuda o outro. Um aprimora o outro. Olha aqui, Saulo e Barnabé. Saulo era um levita. Aliás, Barnabé era um levita de uma cultura religiosa, de uma cultura sacerdotal. Saulo era um rabino, ele era um mestre da lei, de uma cultura, de tradição religiosa. Não dá para falar em filosofia judaica, tá? Porque isso não se bate. Saulo vem de uma sabedoria judaica.
Sabedoria. Sabedoria. A espiritualidade, a religiosidade judaica está mais vinculada a um conceito de sabedoria religiosa, de sabedoria em relação à vida, do que uma filosofia. Com os gregos, depois, que essa tragédia de filosofia acabou ingressando na igreja e virou esse moedor de carne e de mentes humanas aí. Não tenho nada contra a filosofia. Não tenho nada contra os gregos, ou os que sobraram dos gregos, ou o que restou da filosofia grega. Mas durante muito tempo, a espiritualidade cristã, ela se alimentou da espiritualidade judaica, da sabedoria judaica, criando uma espiritualidade cristã e uma sabedoria cristã, que depois foi quase que abandonada por conta da filosofia, das filosofias, que se tornaram rivais ao cristianismo, e os cristãos, para se defenderem das correntes filosóficas, filosofia mística ou espiritualidade filosófica, acabaram desenvolvendo uma filosofia cristã. Alguns, que eu acabei lendo e estudando, deixam transparecer, deixam ali, sem desprezar, a pessoa vive do seu trabalho, da sua fé, das suas convicções, não está desprezando a teologia ou a teologia filosófica. Está dizendo que ganhos maiores poderiam ser experimentados pela igreja se voltasse mais para uma sabedoria teológica e não uma filosofia teológica. O retorno da sabedoria para a vida. Não é algo assim tão simples, né? Mas até então você tem aqui essas duas grandes mentes, esses dois grandes homens, trabalhando junto, um aprimorando o outro, um auxiliando no trabalho do outro. Olha que coisa impressionante e praticamente impossível num mundo de cobras, serpentes e escorpiões, como que nós vivemos nos dias de hoje, incluindo os ministérios eclesiásticos aí, né? Essa ideia de o meu conhecimento, o meu saber ajudar o outro no seu conhecimento, no seu saber, na sua prática, isso daí é quase que ingenuidade. Porque o que tem de passar a perna, né, de rasteira, de traição, é aterrorizante, é vergonhoso, é assustador, é assustador, é assustador. O povo tratado como gado, como rebanho, né, literalmente, né, como objeto de sustento e não como objeto de cuidado amoroso de Deus. Esses homens são diferenciados. Não se pode exigir de alguém nada mais do que ela está disposta ou é capaz de fazer. Então não vamos nos perder aqui em críticas vazias. Né? Não vamos aqui tacar pedra num muro aí. É inútil, é desnecessário a comparação, porque é impossível compararmos a disposição dos ministérios de hoje com esse ministério aqui, que surge na plenitude do Espírito Santo, cheios de fé. As pessoas falam das pressões da vida hoje, falam das pressões do mundo. Se você estudasse o que era as pressões de um império arrogante, soberbo, lascivo, depravado, mundano, como foi o Império Romano, você chegaria à conclusão que nós ainda estamos bem. O que você pensa que está vendo hoje, meu Deus, para com esse chororô, com esse cinismo, com essa hipocrisia, porque todos estávamos vendo que ia dar nisso. Tem 40 anos que esses ensaios têm acontecido, 40 anos no mínimo.
Mas 40 anos que, de forma bastante explícita, esses ensaios sociais, esses ensaios ideológicos, esses ensaios de estupidez, de arrogância, de vaidade, de mundanismo, de negação de Deus, de abandono da verdade, têm ocorrido dentro e fora das igrejas. São 40 anos. E agora está aí, indo nesse caminho. E não adianta ensaiar desespero, né? Ah, esse rubor aí, esse estar escandalizado. Foram 40 anos. A igreja não se preparou. E agora terá que se preparar, porque o resultado desse período todo e do que ocorrerá adiante será desastroso em termos de vidas humanas, não só de perdas de vidas humanas, de vidas que perderam e estão perdendo o sentido, o propósito, o significado. Porque se você tira Deus e todas as implicações dessa verdade da mente humana, o mundo se torna um vale tudo. Suprimindo Deus, uma palavra. Não, isso não existe, isso nunca aconteceu, isso é ficção, isso é mentira. Não, não, isso é fantasia, isso é delírio. Para justificarem o seu modo de viver, as pessoas estão abolindo Deus e as implicações dessa verdade, desse fato, dessa realidade. Haverá consequências? Haverão. Serão terríveis e desastrosas. Mentes vazias, destruídas, vidas arruinadas. E quem vai socorrer? E quem vai cuidar? Quem vai tratar? Que instituição você pode me dizer que existe na face da Terra que pelo menos deveria ter o poder, a graça, a disposição de homens e mulheres aptos a colocar a mão na lama, na imundície, na podridão e limpar, e tratar, e curar e restaurar? Eu entendo que somente a Igreja de Jesus Cristo, somente a Igreja de Jesus Cristo, cheia do Espírito Santo, será capaz de dar apoio, de dar estrutura e de resgatar vidas. Mas a igreja precisa decidir se quer ou não ser igreja. Algumas já viraram outras coisas, né? Algumas já tomaram a decisão e eu respeito. Meu irmão, o seu partido aí vai na fé. É a sua decisão. É o seu rebanho, é o seu eleitorado, faz o seu aí. Pode chamar de igreja também. Eu não sou o senhor da igreja. Você quer chamar isso de igreja, você chama. É o seu curral eleitoral, vai. É o seu nicho social aí, é de onde você tira a sua grana, o seu dinheiro, o seu status, o seu poder. Mas eu acredito também que a maioria quer ser igreja, porque o que a igreja enfrenta hoje, as pessoas estão muito, o diabo, o mundanismo, isso, aquilo. A igreja falou demais. A igreja foi presunçosa e arrogante. Prometer o céu na terra. Ainda tem gente prometendo o céu na terra aqui, só na força do grito. Se você, eu garanto que... Garante o quê, meu amigo? O que você garantiu? O que funcionou? Cadê o paraíso? Eu sei que para alguns o paraíso fica lá no sul ali dos Estados Unidos. Lá o cara está no céu, deve ser um lugar muito bom, cara. Um não, né? Um monte. Estão todos aninhados lá. Vem para cá só para ter um chilique, falar algumas coisinhas e encher o bolso e rapa. O céu para eles é o sul dos Estados Unidos lá. É o lugar mais perto do céu, na mente, na vida, no coração desses homens. Amém também, problema deles. Mas
continua existindo um grande número de homens e mulheres que querem experimentar isso. Uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia de fé, uma vida com propósito, uma vida com realização. Não estamos falando de realização aqui no sentido de mais posição social, dinheiro, isso. Estamos falando de uma vida com realização no que diz respeito ao que nós acreditamos ser possível e verdadeiro do que Deus propôs para nós. Uma vida cheia do Espírito Santo, cheia de fé. E nós encontramos aqui Barnabé e Saulo, homens que dispuseram. Deus me chamou. O Senhor falou comigo, eu ouvi. Isso mudou a minha vida. Eu não vou abrir mão disso por absolutamente nada. 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 Ninguém. Nem pai, nem mãe, irmão, filho, filha. Por nada, por ninguém. Cristo me chamou. Eu pertenço a Ele. O céu se abriu diante da minha vida. Eu sei a quem eu pertenço. Eu sei qual é o propósito da minha vida. Eu aguento. Eu aguento as pedradas, eu aguento as pauladas, as afrontas, os insultos, as humilhações. É a vida desses homens aqui. É a vida desses homens aqui. É a vida que todos nós queremos, exceto as humilhações, as pauladas, as pedradas, as ofensas, os insultos, as humilhações. É a vida que todos nós queremos. E eu acredito que é a vida que todos nós não só podemos, como devemos ter. Dando um passo adiante, pela fé, vivendo pela fé, acreditando que Deus é fiel. Como se experimenta a fidelidade de Deus? Malaquias fala, fazei prova de mim. As pessoas pensam que é dinheiro. As pessoas pensam que é dinheiro. Mas como se experimenta a fidelidade de Deus? Pela fé. Porque pela fé, nós nos tornamos fiéis àquele que é perfeitamente fiel. É pela fé. É acreditando. É vivendo. É seguindo adiante. É se recusando a desistir de Deus, de Cristo Jesus. E a Bíblia declara aqui uma coisa bastante interessante. Depois que Saulo viajou para essa cidade aqui de Antioquia com Barnabé, e lá permaneceram um ano ensinando, um ano aprendendo, um ano ajudando um ao outro. O próprio Barnabé, quando foi para lá, é o primeiro missionário oficial, por assim dizer, né, da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém envia Barnabé para socorrer a jovem igreja que está se formando em Antioquia. Barnabé, diante da dimensão do trabalho, das possibilidades e oportunidades que se apresentam, ele viajou para Tarso para buscar o jovem rabino que ele sabia ter sido escolhido por Deus para o ministério apostólico. Olha a humildade e a grandeza desse homem, né? E por um ano trabalharam juntos, um ano. No capítulo 13 passa a nos mostrar uma coisa aqui que é muito interessante. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres. Profetas e mestres. Via de regra, isso caminha, ou deveria caminhar, mas caminhava junto. Tá? A unção do Espírito, a capacitação profética, que as pessoas, até os comentaristas aqui, colocam profecia com uma capacitação dada, ou um dom, ou uma habilidade dada pelo Espírito Santo, que permite a pessoa ver o futuro. Eu não eu considero bastante limitada
essa apresentação, ver o futuro, enxergar além. Isso inclui o futuro. Por quê? O futuro nos conduz a Cristo Jesus. Então, enxergar o futuro conforme proposto e garantido por Cristo Jesus. Mas, na verdade, fica melhor enxergar além das circunstâncias que cercam ou que marcam a nossa vida, a nossa existência. Viver pela fé é enxergar além. E o profetizar aqui é enxergar além. Além do que é aparentemente possível. Porque para Deus não haverá impossíveis em nenhuma das suas promessas, em todas as suas promessas. Se Deus prometeu, é possível. É possível. E como se alcança esse universo das possibilidades garantidas e realizadas por Deus? Pela fé. Pela fé, simples assim. Tá? E na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Aí temos aqui Barnabé, Simeão, conhecido pelo sobrenome ou pelo apelido, Níger, era negro, era preto. Né? Então esse Simeão aqui, ele era mais conhecido por, pela cor da pele. Até, e o texto deixa claro aqui. Porque Simeão, o, o Níger? Para diferenciar dos outros, que Simeão é um nome muito comum, né, entre os judeus. Mas na igreja havia lá, nessa igreja, Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Cinco profetas e mestres, 5 mestres e profetas. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou. Tá? A vida deles era essa, né? A pregação, o ensino, a oração, o jejum, a adoração. A vida deles era essa. A vida deles era uma vida de comunhão com Cristo Jesus. É uma vida voltada para isso. Mas o que caracteriza a vida desses 5 profetas da igreja? Nenhum deles nunca, em nenhum momento, se apresentou como profeta. Nenhum. Nenhum. Eu nunca neguei a existência dos dons espirituais ou da capacitação dada pelo Espírito Santo para que uma ou outra pessoa, em ocasiões específicas, seja capaz de enxergar além ou de falar algo que vai conduzir alguém para além das suas limitações, ou de prever o futuro, ou de vislumbrar o futuro. Nunca neguei, nunca duvidei. Também não questiono a possibilidade do Espírito Santo capacitar homens ou mulheres a profetizarem aqui ou acolá. Ou até mesmo a possibilidade de levantar-se um ministério marcado pela presença do Espírito Santo no que diz respeito a um vislumbre profético. Eu não duvido, eu não questiono. Eu não duvido, eu não questiono. O que eu questiono é a arrogância de alguns que se apresentam como apóstolos, como profetas, e não são. E não são. 100% das pessoas que se apresentam como profetas têm imensa dificuldade em interpretar as profecias que já se realizaram na Bíblia, que já se consumaram. Mas sai por aí tagarelando, colocando mão aqui e acolá, né? Onde não deve, se bem que eu acho que não deve em lugar nenhum. Né? Não tem que pôr a mão a menos que a pessoa consinta, esteja consciente de que, ó, eu vou tocar aqui mas é só. Mas nem precisa. Algumas pessoas têm essa necessidade de ser tocado, de tocar, mas a imposição de mãos é só, né? Coloca as mãos ali na direção ou num ato de identificação com o indivíduo. Ele não tem que ficar passando a mão em ninguém. É um costume que
criou, que se estabeleceu aí, né? É uma prática que às vezes é. Mas, amém. O que está aí, e não adianta a gente ficar questionando. Mas esses homens aqui, os cinco, são apresentados como profetas. Nenhum deles, em nenhum momento, se apresenta como tal. Por quê? Porque diante de Cristo Jesus, a consumação da verdade da palavra de Deus, qualquer capacidade, habilidade ou dom se esvai, se diminui, é irrelevante, torna-se insignificante diante daquele que é o Cristo, o soberano Senhor, o Verbo encarnado, a palavra viva. Então, eles nunca reivindicaram isso. O apóstolo Paulo defende o seu ministério para proteger a igreja pela qual ele viveu e trabalhou, as igrejas. Mas não se preocupa em se apresentar. Nem Pedro, nem Tiago, nem. Não se preocupam em se apresentar como: ah, eu tenho dom disso, ou dom daquilo, o dom daquilo outro. E essa igreja de Antioquia aqui, ó, cheia do Espírito Santo, cheia de fé, guardada, protegida, conduzida pelo Espírito Santo depois de 1 ano, fora o tempo que se passou depois da conversão de Saulo, passou alguns anos ali próximo de Damasco, estudando, pelo menos uns 3 anos lá, depois foi para Jerusalém, e mais um período na terra dele, agora resgatado por Barnabé. Ele está em Antioquia, uma cidade ali que se torna um centro da fé em Cristo Jesus. Depois de todo esse trabalho, enquanto eles oravam, adoravam, jejuavam, o Espírito Santo, nessa reunião, havia esses 5 e também outras pessoas. Separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhe impuseram as mãos e os enviaram. Diante de Deus, não há espaço para rompantes. Não há espaço para arrogância e presunção. Ó, eu vi Jesus, eu sou apóstolo, não quero saber. Saulo, ou Paulo, depois ele passa a ser conhecido por essa variante do nome dele, Paulo, o grande Paulo, muito embora alguns achem que ele fosse pequeno, mas o apóstolo Paulo, ele foi socorrido, ele foi ajudado, ele foi treinado, ele foi adestrado, ele foi cheio do Espírito Santo, mas também teve um apoio humano, teve ali um braço no qual ele pôde se apoiar. Barnabé, o filho da consolação, Barnabé, o consolador, Barnabé, o profeta, Barnabé, que é capaz de reconhecer na vida do outro um propósito que é superior ao que Deus colocou na minha. Então eu vou socorrer e vou ajudar aquela pessoa, porque eu sei tudo que Deus vai realizar através da vida daquele homem. Se a minha vida tem limitação, eu vou chegar até o meu limite. Não vou viver acovardado. Não vou ser dominado pela preguiça, pelo chororô ou pelo resmungar. É profeta capaz de reconhecer a importância do outro. Não é tagarelice, não é conversa fiada, não é fala repetitiva. Apresentou aos apóstolos
quando vê uma chance para colocá-lo numa atividade de preparação para o cumprimento, enxergando além. Foi lá em Tarso: Saulo, vem comigo, em Antioquia, a igreja está crescendo e eu preciso da sua ajuda. 1 ano ajudando, um ensinando o outro. 1 ano, um fortalecendo a fé do outro. Uma igreja se edificando na palavra de Deus. Uma igreja se edificando no poder, na presença do Espírito Santo. Uma igreja se fortalecendo pela fé. Até que o Espírito Santo fala: é a hora. Podem enviar Barnabé e Saulo. Depois se torna Saulo e Barnabé. Depois parece não ter mais ninguém ao lado de Paulo, de Saulo, mas tem. Sempre teve. Sempre teve. Porque é o que nós falamos. A solidão nunca é boa. A solidão nunca é boa. Se você busca uma vida de fé, uma vida cheia do Espírito Santo, parabéns. É o que deve ser buscado. Mas mais importante do que buscar é viver. Porque as pessoas buscam uma experiência. Uma experiência fica complicado nós falarmos, porque diz respeito à consciência do indivíduo, ao seu estado emocional, ao seu estado psicológico, né? E as pessoas não estão todas né, no mesmo nível, na mesma serenidade. Alguns estão, às vezes, com um probleminha aqui, um probleminha ali, emocionalmente está bem, o outro psicologicamente está mal, o outro está com algum problema em algum lugar. Então não dá para dizer que uma experiência verdadeira tem que produzir o mesmo resultado na vida de todas as pessoas, porque as pessoas estão precisando de respostas diferentes. E quem está com um problema emocional, psicológico ou qualquer outra coisa, pode ver na solução desse problema a principal objetivo do agir do Espírito Santo, quando não é. Quando não é. O principal objetivo do Espírito Santo é moldar a mente do cristão, é moldar o caráter do cristão. Esse é o principal objetivo. E isso é uma ação contínua, que não se limita a uma experiência, a um momento espiritual. Isso continua sendo processado na nossa vida pela fé. Ou seja, vivendo, como diz alguém, um dia de cada vez. Se bem que não dá para viver 2 ou 3 ou uma semana. Mas é na vida, é no viver diário, onde surgem os pequenos e os grandes desafios. Mas também as oportunidades, as grandes oportunidades, em que nós podemos e devemos permitir que o Espírito Santo conduza a nossa vida de maneira a glorificar a Cristo Jesus. Espero ter dado um panorama aqui no que diz respeito a pessoa fantástica que foi aqui, Barnabé. Mas mais importante do que falar de Barnabé é poder falar do Espírito Santo atuando na vida daquele que se permite ser instrumento de Deus para a edificação do reino de Deus. E Barnabé foi um desses homens. Saulo foi um desses homens. Pedro, Tiago, João, Mateus, Filipe, Bartolomeu. Foram muitos homens e mulheres que se permitiram ser instrumentos de Deus. Se permitiram se deixar moldar pela presença viva do Espírito Santo. E isso eu acredito que não só é importante, como também é fundamental para os dias de hoje. Nós, enquanto cristãos, estamos tendo, eu admito, grande dificuldade de expressar Cristo Jesus através das nossas vidas, através das nossas instituições, através das nossas igrejas. Mas é importante, é fundamental nos prepararmos
Porque se você acha que hoje está ruim, no futuro próximo, dias terríveis virão, em que as pessoas precisarão da igreja. Precisarão da igreja cheia do Espírito Santo. Precisarão da igreja que é capaz de enxergar além, que acredita no poder transformador do Espírito de Cristo Jesus. Deus te abençoe e te conceda muita paz.